E a informação que acaba de sair é que Marco Lamáquia quebrou o silêncio, falou sobre a Leila Pereira e explanou toda a verdade. Vou falar também sobre o Cruz Maltino, que recebe o sim para que Fernando Seabra seja o novo treinador. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes, conto com o seu moral. Na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Deixa eu falar sobre a movimentação do Vasco nesse momento, já que estamos dando início, retornando à temporada após a Copa do Mundo, dando início a um novo mês, ao mês de julho, que seja um mês, Deus quiser, produtivo, de coisas boas, de boas notícias para nós, torcedores cruzmaltino. E é o seguinte, torcedor, nesse momento, a primeira movimentação do Vasco, a saída, Matheus França, o Vasco não renovou o contrato por empréstimo, jogadores retornando, Riquelme, lateral, Paulinho vindo do América Mineiro, que era um reforço já fechado desde a última janela, Lloyd Augusto encerrando o seu empréstimo com o Rayspor da Turquia. Havia até ali um entendimento entre as equipes, porém o Vasco queria fechar um negócio em definitivo. O Rayspor da Turquia queria renovar o contrato de empréstimo e a intenção do Vasco é fechar um negócio em definitivo para a próxima equipe ter o Lloyd. Com isso, o Lloyd deve ser mais um jogador retornando, mas não está nos planos do Cruz Maltino para o restante da temporada. E Robert Renan, esse sim, dentro dos planos até o final da temporada, tem o seu contrato renovado, o Vasco já garantindo aí a presença do zagueiro pelo lado esquerdo. Bom, mudando aqui de assunto sobre essas movimentações bem rapidinho do Vasco, falar sobre o Fernando Seabra, que se tornou o plano A de ontem para hoje, já que o Vasco desistiu da negociação com o Franklin Carvalho. Havia ali uma situação burocrática da parte do treinador, embora o salário do jogador seria aumentado, o Vasco pagaria multa rescisória, porém, inclusive o Botafogo já sinalizou um aumento, uma valorização salarial para Franklin Carvalho, já que o mesmo decidiu a permanência no clube alvinegro. O detalhe é que o Vasco, já mudando de ideia, o Admar Lopes não perdeu tempo e já começou a negociação com o Fernando Seabra. E teve um sinal, uma resposta positiva do primeiro contato da primeira reunião. E a informação é que Fernando Seabra aceitou a proposta do Vasco e será o novo técnico cruzmaltino. Após a reunião entre o clube e o treinador, as partes agora tratam dos detalhes burocráticos para oficializar a mudança. Lembrando que dentro da proposta, o Vasco sinalizou para Fernando Seabra um contrato pelo menos ali 1 ano e meio, pagando a multa rescisória de 4 milhões, um salário na casa ali beirando R$1 milhão. Então o Fernando Seabra vai ganhar muito bem. Expectativa é que haja a conclusão do acordo e o final da novela nas próximas horas. De repente você está acompanhando esse vídeo e já selou ali o contrato, mas de antemão já trazendo a informação, inclusive dada em primeira mão pelos amigos do canal 12 Esportes e também o Vina Cordeiros, que foi o jornalista que trouxe essa informação. Vale destacar que o Fernando Seabra já tem o hábito, o costume de treinar clubes que têm ali a questão da SAF, né? Claro que o Vasco vive toda essa questão jurídica e política, mas o Fernando Seabra entende muito bem, tem um conhecimento. Já treinou o Cruzeiro, na época com o Pedrinho BH, e fez até um bom trabalho, um trabalho considerável, um trabalho que foi muito questionado na ocasião, né? A saída do Seabra para a vinda do Fernando Diniz. O torcedor do Cruzeiro não gostou na época, porque o Seabra já tinha um trabalho ali já pré-montado. E o detalhe, né? O Seabra também trabalhou no Bragantino.
ele foi demitido naquele jogo, salvo isso, entrou o Mancini no lugar do Seabra naquele 3-0. O Vasco venceu o Bragantino por 3-0, mas e depois veio o Mancini e o Seabra foi demitido naquele jogo. Mas o Seabra faz um bom trabalho pelo Curitiba, e aí um trabalho mais estruturado com a venda da SAF, tem tudo para a coisa evoluir. Esperançoso, que era a sua expectativa, que era o seu sentimento torcedor aqui nos comentários. Vamos agora falar sobre o Marco Lamáquia, que quebrou o silêncio, explanou toda a verdade em uma entrevista exclusiva ao jornalista Diogo Dantas, do O Globo. Trouxe já detalhe, e faltava isso, sabe? Eu vejo que faltava isso. O Lamáquia, pai, o José Lamáquia já se pronunciou, a Leila Pereira já se pronunciou, o Pedrinho já se pronunciou. O Pedrinho, nesse momento, está um pouco mais distante, porque está com problemas familiares, já não é de hoje. Até desejo muita saúde para a mãe do Pedrinho, e, salvo engano, chegou até estar no CTI. Então a gente deseja muita saúde para a mãe do Pedrinho. Sabe que todos esses problemas acabam afetando, mas o Lamáquia, faltava, né, uma voz do Lamáquia. Quebrou o silêncio, deu a entrevista para o Diogo Dantas no portal, na coluna, e é o seguinte, minha gente, ele fala, abre aspas para o Lamáquia, falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho, parar de tumultuar. Essa palavra é muito forte. É essa a realidade. Estão tumultuando. Só servem para tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Consideram a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases e não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contratos há 2 anos, mas estão tentando desqualificar a negociação, inventando histórias e narrativas para colocar em xeque a credibilidade de quem sempre foi correto do lado do Vasco. Querem induzir a torcida e a opinião pública que falta transparência, e isso é mentira. Quer dizer, já não basta, né, por exemplo, o presidente do Flamengo, BAP, falar sobre conflito de interesse, e aí o Pedrinho junto ao Lamáquia e a CBF fazer uma auditoria para poder provar e comprovar a raiz quadrada, né, que a SAF, a intenção do Lamáquia é legal, é idônea, com credibilidade, mas gente, que o Lamáquia diz, eram mais de 10 pessoas pelo lado do Vasco, inclusive os que atualmente tumultuam. E os únicos, de fato, que tinham interesses pessoais, fizeram pedidos, foram afastados do processo e hoje reclamam. Entraram com a ação e pedem transparência. Quer dizer, quem fez exigência, quem colocou situações pessoais em jogo, agora alegam transparência? Numa situação que já está bem costurada pelo Pedrinho e pelo Lamáquia, e que o torcedor exige, obviamente, transparência apenas no contrato, diferente do que foi com a 777. Bom, para que o Lamáquia consiga resolver essa questão, o Vasco consiga resolver a questão burocrática também no lado jurídico, e haja uma reviravolta. O Lamáquia também falou sobre a Leila. O Lamáquia trouxe um detalhe importante sobre a Leila, porque ele foi questionado. Tem muita coisa dessa entrevista que a gente vai repercutir e a gente vai destrinchar para você também nos próximos vídeos em relação a isso. Vou trazer o detalhe, porque sobre a Leila Pereira, o Lamáquia diz o seguinte. O Lamáquia é perguntado qual o envolvimento de Leila Pereira no negócio com o Vasco. Ele diz, a esposa do meu pai não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho, me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la. Portanto, tá aí. O Lamáquia tá com disposição, tá com vontade para poder recuperar o Vasco, tirar o Vasco dessa situação. E por isso que o torcedor tá do lado da verdade. E a verdade, ela sempre prevalece. Essa é a realidade. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído bem com as informações hoje para você. E a gente volta a qualquer momento no plantão, trazendo mais informações do nosso Vascão. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço. Valeu!